A Lâmpada da Memória, de John Ruskin. John Ruskin, nascido em Londres em 1819, foi um pintor, desenhista, aquarelista, crítico de artes e um dos principais teóricos da preservação dos monumentos do século XIX. O teórico estudou na Universidade de Oxford, onde se formou em 1842, tornando-se um bacharel em artes. Depois de formado, Ruskin desenvolveu nos próximos anos vários livros e artigos que vieram se tornar importantíssimos no estudo da história da arte. Em 1869, Ruskin voltou à Universidade de Oxford para lecionar, até que em 1876 evidenciou transtornos mentais que se tornariam recorrentes, fazendo-o afastar-se da carreira de professor. Em 1883, Ruskin voltou a lecionar, porém ficou apenas um ano, abandonando a carreira novamente em função das crises de depressão e esquizofrenia, que acabariam levando-o à morte em 1900, aos 80 anos. Seu pensamento ficou marcado principalmente a partir do ano de 1849, através de sua obra mais famosa, o livro The Seven Lamps of Architecture. 4 anos após, em 1853, escreveu outro livro de grande repercussão, The Stones of Venice, onde descreveu sua defesa total e absoluta a respeito à matéria original das edificações. No que tange ao contexto, a conjuntura histórica local que o autor se encontrava, indubitavelmente, foi essencial para a elaboração de suas ideias. Contemporâneo do período vitoriano-britânico, o teórico pertencia a uma família burguesa escocesa que possuía certo prestígio social. Desse modo, John Ruskin testemunhou a existência da sociedade capitalista industrial e suas evidentes mazelas, como a miséria generalizada, a injustiça social, o inchaço urbano e a destruição da natureza, de modo que estas serviram de premissa para os seus futuros trabalhos. Os estudos e pensamentos do crítico de arte inglês John Ruskin foram marcados pela valorização dos setores rurais e pelo descontentamento com a industrialização e com a mecanização, como, por exemplo, a situação da cidade de Londres, onde havia uma grande degradação física e moral causada pelo setor industrial que não possibilita os trabalhadores fazerem e dizerem o que queriam, e não possuíam consciência sobre o que produziam. Ruskin defendia as atividades manuais que produziam objetos imperfeitos, mas possuíam alma, o que difere do trabalho das máquinas. Por isso, ele mostra uma grande paixão pelo gótico, no qual qualquer homem podia mostrar seu potencial, sendo o resultado rude e distante da perfeição, fator que vai contra a automatização do meio industrial. Sua crítica de arte e também crítica da sociedade leva às 7 lâmpadas da arquitetura, sendo elas o sacrifício, a verdade, a potência, a beleza, a vida, a memória e a obediência, todos como valores que ilustram a arquitetura e que trouxeram para o trabalho um grande marco para a discussão sobre a importância do restauro e a autenticidade da matéria, sendo esse texto focado na lâmpada da memória, se tratando do restauro e da conservação. John Ruskin era um defensor da preservação da natureza, assim como era também da arquitetura, pois as mesmas, em seu estado original, são mais verdadeiras. Para ele, podemos viver sem arquitetura, mas sem ela não podemos recordar, pois ela é a melhor forma de relembrar por carregar a nossa história e por isso nós devemos preservá-la. Dessa forma, Ruskin mostra o dever de conferir à arquitetura uma dimensão histórica, ou seja, fazer com que ela dure e preservá-la, para assim extrair e aprender com a história já passada e deixarmos ensinamentos e recordações para o futuro. Portanto, para ele, devemos construir casas e arquiteturas que durem e revelam a verdade do dia a dia, e devem ser tratadas como templos, no qual devemos valorizar, constituindo então a arquitetura doméstica, que é o princípio de todas as outras. Sua visão das habitações, que não possuem conforto ou dignidade, é reflexo de uma sociedade que quer se sentir economicamente e socialmente acima de sua realidade e que, por tentarem exaustivamente esconder um passado, acabam perdendo sua essência. Como já dito anteriormente, John era um amante da arquitetura gótica.
dado que nela está presente uma riqueza de detalhes que abrange um conjunto de memórias ilimitadas, além de expressar de forma simbólica e literal tudo o que é digno sobre os sentimentos e realizações de uma nação. Para ele, os elementos mais importantes da decoração são aqueles destinados a representar a cultura, de forma a representar elementos que asseguram a duração da construção no tempo. Consequentemente, é para tempos longos que deveríamos construir, e diante dele surgem efeitos, como os de ruína, que possuem uma beleza própria. Além do reconhecimento do valor histórico, essa beleza das marcas do tempo se torna tão importante que virou escolhas no interior de certas escolas artísticas, o que conferiu a essas escolas o caráter pitoresco. Há, consequentemente, uma beleza pitoresca nas marcas do tempo, e estas são marcas responsáveis por propiciar uma profundidade histórica à ruína, e é ela que gera o sentimento de sublime. Pitoresco para Ruskin é tudo que pode vir a ser tema de pintura, e duas ideias são fundamentais para a formulação de seu conceito, que seria a sublimidade, em que a pura beleza se torna pitoresca quando misturada a um elemento sublime, e a condição parasitária, ou subordinada da sublimidade. Essa condição parasitária da sublimidade surge de alguns fatores acidentais. Seja qual for o caractere da linha ou da sombra da expressão que produz o efeito de sublimidade, acabará produzindo o pitoresco. Esses caracteres são linhas angulosas e quebradas, as contraposições de luz e sombra, as cores profundas e intensas ou em claro contraste. Diante disso, o pitoresco é mais buscado nas ruínas, pois consegue ser coerente com a arquitetura original, se expressando nas manchas, fendas e rachaduras, sem perder a verdade pura e essencial da arquitetura. Assim, ele pode ser considerado um defensor da conservação, visto que leva em conta o uso de materiais que fazem a arquitetura durar mais tempo. Para Ruskin, é impossível o restauro de uma arquitetura, pois este se torna um novo edifício perdendo sua originalidade, já que não é restaurado pelo mesmo executor de sua época e nem usado os mesmos materiais. Consequentemente, o restauro se torna uma mentira, tirando o valor histórico e real que o edifício carregou ao longo dos anos. Diante do exposto, pode-se concluir que John Ruskin se posiciona a favor do anti-intervencionismo, uma vez que defende a conservação para não ter que restaurar, por acreditar que ela, como já dito anteriormente, não expressa a verdade, se expressando a partir do gosto particular do artista restaurador.